Ele ficou fora da pré-convocação para a seleção brasileira. Mas a pergunta que quase ninguém está fazendo é outra. Isso foi uma decisão técnica ou o começo de um corte definitivo? Nos últimos dias, outra coisa também ganhou muita força. Uma fala do Neymar que viralizou. Acordou de Chico. Para muita gente foi só um desabafo, algo comum no calor do jogo. Mas não foi assim que muita gente viu. Porque Chico vem de chiqueiro. Ela é uma expressão banida já, né? E é aqui que a situação começa a ficar mais delicada. Porque não é só sobre o que foi dito, é sobre o momento em que isso acontece. Uma fala polêmica logo após um período de críticas, em meio a dúvidas sobre desempenho e espaço na seleção. Tudo começa a se conectar e enquanto a discussão pública fica presa na frase, o cenário maior passa despercebido. Porque ao mesmo tempo em que parece uma decisão lógica, também levanta uma dúvida difícil de ignorar. Como um dos jogadores mais talentosos da geração simplesmente deixa de ser opção? E é aqui que tudo começa a ficar mais profundo, porque se você acha que isso começou agora, você está olhando tarde demais. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar a muitos anos atrás. Antes da Europa, antes da fama global, antes de tudo. Quando o Neymar ainda era um garoto, jogando futsal nas quadras da Baixada Santista em São Paulo. Neymar já era tratado diferente. Técnicos, empresários, mídias, todos repetiam a mesma palavra, fenômeno. E isso não surgiu do nada. Em 2009, com apenas 17 anos, ele estreia como profissional no Santos. Em 2010, já era convocado para a seleção principal do Brasil. E isso é completamente fora da curva. Mas existe um detalhe que pouca gente liga. O Brasil já tinha vivido algo parecido pouco antes. Robinho. Mesmo clube, mesmo estilo ousado, mesmo rótulo de herdeiro. A diferença? Com o Neymar, a expectativa foi maior. Muito maior. Ele não foi preparado para ser bom. Ele foi preparado para ser o melhor. E isso cria um tipo de pressão que não aparece nos números. Aparece nas decisões. E é aqui que entra o primeiro ponto que precisa ser analisado com mais cuidado. A não convocação não é o problema. Ela é consequência. Porque quando você olha só para a lista recente, parece uma escolha do momento. Mas quando você analisa a sequência, lesões nos últimos anos, queda de ritmo competitivo, ida para o Al Hilal em 2023 com poucos jogos efetivos, você começa a entender que o cenário já vinha sendo desenhado. E aí entra um nome que muda completamente essa análise. Carlo Ancelotti, um técnico conhecido por algo muito específico, gestão de grupo. Ancelotti não é só um treinador tático, ele é um gestor de vestiário. No Real Madrid, ele trabalhou com estrelas e escolheu quem se encaixava no sistema, não quem tinha mais nome. E isso levanta uma dúvida incômoda. Será que dentro da lógica dele, o Neymar ainda encaixa? Ou será que pela primeira vez o nome dele deixou de ser intocável? Porque ao mesmo tempo que essa decisão pode ser vista como técnica, ela também pode ser vista como estratégica. Renovar a seleção, reduzir dependência de um único jogador, mudar o perfil do time. Mas aí vem o outro lado. Se Neymar ainda tem qualidade técnica, por que abrir mão? É realmente uma decisão de performance ou de projeto? E essa dúvida é exatamente o que mantém esse assunto vivo. Mas existe um segundo ponto que é mais delicado. O momento em que Neymar deixou de ser apenas jogador. Isso não é opinião, é construção de imagem. A partir da ida para o Barcelona em 2013, ele entra em um novo nível. Divide protagonismo com Lionel Messi. Ganha a tão cobiçada Champions League em 2015. Mas, nesse mesmo auge, algo estava mudando. A exposição. Publicidade, eventos, vida fora de campo. E isso se intensifica ainda mais na transferência de 2017 para o Paris Saint-Germain. A mais cara da história na época. Ali, Neymar não era só um jogador. Ele era o centro do projeto. Mas ser o centro tem um custo. Quanto maior a visibilidade, maior a cobrança. E isso já aconteceu antes. Lembram de Adriano Imperador? Um talento absurdo, mas que ao longo dos anos 2000, principalmente após 2006, começou a sofrer com pressão, ambiente e decisões pessoais. Não são histórias iguais, mas existe um padrão. Quando o extracampo começa a pesar, o campo sente. E no caso do Neymar não foi totalmente separado. E isso nos leva para uma terceira camada, que muita gente ignora. A forma como o Brasil cobra os seus jogadores. Aqui, o craque não pode ser só bom, ele precisa resolver.
Mas será que isso é justo? Porque quando você olha para outras seleções, o cenário é diferente. Cristiano Ronaldo, por exemplo, venceu a Eurocopa em 2016 com um time organizado coletivamente. Lionel Messi só conquistou a Copa do Mundo de 2022 no Catar quando a Argentina tinha um time sólido ao redor dele. Não foi só talento individual, foi estrutura, foi time. E isso levanta outra questão. O Neymar teve isso na seleção? Porque quando você olha para gerações passadas, e eu nem vou voltar tão atrás assim, você tinha Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Era um ataque potente e não dependia só de um para resolver a parada. Era um conjunto de elite. Hoje, muitas vezes, a responsabilidade recai em um nome só. Isso distorce completamente a expectativa. E aí entra um padrão que se repete há mais de uma década. Quando o Neymar joga bem, ele volta a ser gênio. Mas quando ele joga mal, a crítica não é proporcional. Ela é ampliada. E isso não começou agora. Isso vem desde 2014, passa por 2018 e chega em 2022. Copa ruim? Culpa dele. Eliminação? Culpa dele. Mesmo em jogos onde o problema era coletivo. E esse ciclo se repete. Boa fase, hype. Má fase, destruição. E isso nos leva ao ponto final. O mais desconfortável. E se o problema não for só o Neymar? E se o Brasil tiver um padrão de criar ídolos e depois cobrar de forma desproporcional? Um país que transforma talento em símbolo, mas não constrói o ambiente para sustentar esse símbolo. Porque no fim, talvez a não convocação não seja só sobre desempenho. Talvez seja sobre uma mudança de era. Ou talvez seja apenas mais um capítulo de um ciclo que o Brasil repete há décadas. E a dúvida que fica é simples, mas difícil de responder. A queda foi dele ou foi só o preço de carregar um peso que nunca deveria ser só dele?